Bom, pessoal, boa noite. A gente está na nossa quinta semana de aula, sexta semana de aula. Sexta semana de aula. E a aula de hoje vai ser sobre os golpes dos anos 30, o Estado Novo e o Brasil no entreguerras. Lembrando que isso aqui é uma visão mais geral e tem muita informação acontecendo nesse meio tempo aqui que a gente vai tratar. Sim, isso com certeza serão 2 aulas, porque esse tema é extremamente abrangente. E complexo. Mas a gente vai tentar tratar as informações que a gente julga serem necessárias para vocês poderem realizar as atividades do Enem. Isso, e de maneira otimizada para a gente resolver as questões propostas. Bom, professora, você quer começar? Eu posso começar? Pode começar. Primeiro de tudo, a professora ainda está com a voz um pouco danificada na outra aula, então ela vai tentar participar conforme a possibilidade dela, tá? Bom, o pensamento autoritário no Brasil, nos anos 30. A gente tem que trabalhar esse assunto pensando num determinado contexto que está acontecendo ao mesmo tempo em vários países, especialmente no Ocidente. Porque isso é os anos 30, é onde surgiu os nazifascismos e vários outros fascismos com nomes diferentes, né? Como o franquismo, né? Como aqui no Brasil o integralismo. Né? Sim. Anterior, né? Sim. Anterior a esse momento. Então, quando a gente está falando de pensamento autoritário, a gente tem que pensar nessa questão. Por que a gente está tratando disso? Porque a gente está tratando daquilo que levou ao nazismo, fascismo, principalmente, né, dentre outros autoritarismos, que gerou a Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso é um preparo, né, para a gente tratar da Segunda Guerra Mundial. Além do que, como esses autoritarismos que o professor Cleiton está falando, eles surgem num momento de ascensão também do comunismo, tem muita gente deturpando essas duas realidades nesse momento histórico, né? Vários momentos, em vários países, como a gente vai trabalhar aqui hoje, a gente consegue perceber que, por conta da ascensão dos comunismos, né, sempre no plural, tá, pessoal? Porque são realidades muito distintas de um país para o outro, existiu uma forte opressão contra esse comunismo. Tá? Então, tem este movimento, que é importante a gente ter em mente, e tem um movimento também da ascensão desses comunismos, como a gente viu durante a Revolução Russa, que ele mesmo exerceu um forte autoritarismo naquele país. Então, a gente não pode associar necessariamente a ascensão do comunismo a um governo autoritário. A gente tem que associar a existência do comunismo com o próprio autoritarismo do comunismo, mas como uma repressão autoritária dessas ascensões. Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter isso muito fortemente na nossa mente, porque quando a gente vai falar de nazismo, a gente vai ter que encarar não vou nem falar uma corrente de pensamento, mas uma baboseira que surgiu nos últimos anos de falar que nazismo é um movimento de esquerda, que é a coisa mais idiota de se fazer. Sim. Para tudo isso, eu preciso resgatar 3 conceitos de autoritarismo, de totalitarismo e de liberalismo. Na verdade, 4 conceitos, e o de capitalismo, para vocês. Mas antes de tudo, eu quero dizer o seguinte: essa aula é muito importante para o momento como que a gente está vivendo. Estamos vivendo num momento de ascensão de autoritarismos e totalitarismos fascistas. Sim. É muito importante a gente ter consciência de como isso surgiu e do perigo que essas ideias são, ok? Como eu disse na aula anterior, autoritarismos e totalitarismos são as piores formas de governo. E existem autoritarismos e totalitarismos das várias posições políticas, de esquerda e direita. Sim. Só que, como eu expliquei para vocês, o comunismo não é necessariamente totalitário ou autoritário, mas os fascismos são. Sim. Porque eles, por definição, fascismos, eles são supremacistas e eles querem exclusão de grupos. Entendem? É essa a diferença básica entre
autoritarismos e totalitarismo entre comunismos e fascismo. E por exclusão, o professor Cleiton está falando também de políticas de extermínio, como a gente vai ver. Sim, com certeza. Quando tô então falando é algo muito sério, muito sério. Essa exclusão pode ser simplesmente a tentativa de impedir que grupos rivais ascendam ao poder politicamente ou de morte mesmo, que tenham representação, ou literalmente de extermínio de populações, né? Sistematicamente, como está acontecendo nos povos indígenas no Brasil nesse momento. Sim. Bom, então os quatro conceitos que a gente precisa resgatar rapidamente. Autoritarismo é quando um governo ele tem uma política, seja lá qual ela for, ideologicamente, lembrando que ideologia é qualquer posicionamento político, não só de esquerda. Orientador. Sim. Né? E ele tem um comportamento autoritário. Falando, pondo os pingos nos is, é o governo que a gente vive hoje em dia, por exemplo. Nós vivemos uma democracia, mas uma democracia que tem representatividade de vários grupos sociais, de esquerda e de direita. Portanto, nós temos um presidente que possui várias atitudes autoritárias, né? Então, dentro desse governo, ele, ainda que seja democrático, ele é bastante desgastado por essas atitudes de uma determinada liderança que tenta privilegiar os grupos que apoiam ele e ele age de forma autoritária, certo? Se aproximando das autoridades do Estado que podem realizar a violência de forma constitucional, como as polícias e como o exército. Você queria completar alguma coisa, professora? A gente tem que ver com grande desconfiança, pessoal, qualquer movimento, partido, governo ou instituição que tenta silenciar algum grupo. Isso é um problema muito sério. A gente vive num Estado democrático. A democracia, né, a definição moderna de democracia é espaço para todos falarem politicamente. Quando você tem um movimento de silenciar um determinado grupo, seja ele qual for, a gente tem que ver com desconfiança. É claro, a gente vai ter um momento que a gente vai falar sobre o dilema da tolerância, né? A gente vai chegar lá. Mas qualquer grupo que tente silenciar o outro violentamente, fortemente, mesmo que às vezes a gente não compreenda muito bem da onde que vem essa violência, a gente precisa ver com desconfiança. Tá? Esse é um movimento ético-político importante, principalmente no nosso momento. Sim, então foi o primeiro conceito, autoritarismo. Totalitarismo é quando um governo ele se foca numa liderança, na pessoalização de uma pessoa, e ela é o mandante, o ditador daquele país, certo? Geralmente, o partido dele destrói os outros partidos, não é? E existe só um partido só, voltado principalmente naquela figura do ditador. Mas podem ter sucessões, inclusive, de ditadores e tal, como a gente como aconteceu na ditadura militar. Exatamente, aqui no Brasil, na ditadura civil-militar, né? A gente fala que é civil-militar porque teve apoio civil forte, ou na ditadura de Vargas, que logo a gente vai chegar nela, certo? Então, autoritarismo já foi, totalitarismo, agora o conceito de liberalismo e capitalismo. Primeiro, eu já tinha trabalhado com vocês nessa aula, infelizmente a professora não pôde trabalhar, né, com a gente. O capitalismo, ele é essa estrutura que a gente conhece, que tem moedas, mercados, trocas. Existem poucas pessoas que podem produzir, e essas pessoas que têm os objetos para produzir, seja terras ou indústrias, elas contratam pessoas que trocam pelo o trabalho delas por salário, certo? Esse é o capitalismo. Como eu disse, o capitalismo ele pode existir de diversas formas. Ele pode existir dentro do liberalismo, que seria a ideia de que os mercados se autorregulam, que o Estado se envolve o menos possível nisso. Quando surge a ideia de a mão invisível do mercado para poder fazer algum tipo de manutenção, né, nessas sociedades capitalistas, o que é também uma baboseira, como a gente vai ver. Sim, é uma ideologia. E é uma ideologia muito perigosa, como a gente trabalhou na aula anterior, porque essa crença fez acontecer a crise de 1929, que a gente explicou para vocês. Por que eu estou lembrando tudo isso, né? Então, falando desses 4 conceitos para vocês, que é muito mais importante desse início dessa aula,
Porque a crise de 1929 ela teve um impacto mundial, porque foi uma crise que aconteceu especialmente na quebra da Bolsa de Nova York. E ela foi como efeito dominó, derrubou diversos mercados, quebrou diversos bancos. Afetou diretamente o Brasil. Exatamente, quebrou diversas empresas. O mercado do café do Brasil foi extremamente roubado. O capitalismo ele é muito envolvido em torno da monocultura. O Brasil produzia basicamente café. Então, se ele não conseguia vender café, o país caiu. Em grandes latifúndios, né? Então, essa é uma realidade que existe no Brasil, né? Desde sempre, mas vamos considerar que principalmente desde a Primeira República. E isso é um problema muito sério. Porque quando você estipula um tipo de produção de monocultura, ou seja, de produção de um tipo de alimento, você fica dependente de como que aquele alimento está sendo visto pelo mercado. Exatamente. Se aquele alimento, que no caso aqui, né, nesse momento, era o café, ele cai de preço, como o professor Clayton disse, um efeito dominó acompanha, jogando para baixo o preço do café, dando uma margem de lucro muito pequena ou chegando a quebrar empresas que fazem esse tipo de exportação, e o que faz aumentar o preço de vários outros tipos de mercadorias, inclusive de outros alimentos. Sim. Então, isso é um problema. Desculpa. Pode falar, Clara. Por isso que às vezes, igual, tipo assim, vendeu a Petrobras, acho que foi, para outro país, esqueci agora. Vendeu parte da Por conta disso, dessas baixas que vende para fora? Faz sentido, Vitória, porque, por exemplo, a Petrobras, parte da Petrobras, das ações da Petrobras, estão sendo vendidas, né? Existe todo um esforço por conta de um conceito parecido com o que a gente utilizou hoje, mas do neoliberalismo, né? A gente pode trabalhar isso um pouco mais para frente com vocês, de vender as estatais do Brasil, né, as empresas estatais. Isso é um problema, né? O professor Cleiton apresentou isso para vocês na última aula, que eu não estava conseguindo conversar. A gente precisa de um equilíbrio entre empresas particulares, né, e um equilíbrio entre empresas estatais. Isso sim é que regula o preço de vários tipos de mercadoria. Essa alta do preço da gasolina que a gente está vendo hoje, né, que a gente está sentindo hoje na nossa sociedade, ela vem não exclusivamente, tá? Porque a gente nunca um problema tem um motivo só. Mas essa alta do preço da gasolina que a gente está vendo agora, ela vem muito por conta do preço que está sendo cobrado em dólar, que antes, né, o Brasil como um país autossustentável em combustível... E poderia ser. Né? A gente era autossustentável, né? Mas aí a gente tem outros problemas empresariais aí. Mas nós, como Brasil, um país autossustentável em combustível, a gente não deveria ter que lidar, né? Na verdade, a gente deveria suprir o nosso mercado interno para a gente não depender dessa oscilação do preço do dólar. Porque o que acontece? Aí sim entra o problema lá da guerra, num dos problemas, né? O problema lá da guerra na Rússia. Deixa eu só permitir aqui a Nívia de entrar. Então, o problema da guerra lá na Rússia. O que acontece? O preço Olá, Nívia. Bem-vindo, Nívia, tudo bem? Ai, perdão, gente. Não fala muito. Eu fico entusiasmada, eu quero falar. Mas aí a gente fica dependendo. Ei, Nívia, o preço da gasolina por conta da guerra, da gasolina só não, né? Do petróleo, ele aumenta. E aí, por ele aumentar em dólar, aqui a gente sofre com isso, né? E aí, por exemplo, tem várias discussões aí de que é tal imposto, né? O ICMS. Aí, não, porque o ICMS que faz aumentar o preço da gasolina. Gente, o ICMS é um imposto que arrecada dinheiro para voltar para a população. Inclusive, escola, saúde, esse imposto é para isso também. É muito pequeno, né? E é muito pequeno. Então, não é isso que está fazendo o preço da gasolina aumentar. Bebe um gole d'água, professor. Vou. Aí, toma aí. Vai. O que a professora disse Você não está... tudo bem. Entra aí. Entra de novo, Nive.
Bom, o que a professora disse e o que você trouxe, Vitória, é muito importante. Por favor, me interrompe se você quiser concluir alguma coisa. Foi um comentário muito bom, mas Vitória, é muito bom. importante para a nossa aula. Por qual motivo? Deu certo? E o que eu vou tratar agora, que aconteceu nos anos 30, ajuda muita gente a entender o que está acontecendo também nesse momento. Porque são peças parecidas. A história nunca se repete, viu, gente? Mas existem peças que têm algumas semelhanças e nos ajudam a refletir, a fazer perguntas, ok? Então, o que acontece? Quando teve essa quebra do capitalismo liberal, ou seja, da ideia de mercados, de ações, de moedas que se autorregulavam sem muita intervenção do Estado, né? Autorregular sem muita intervenção do Estado é o liberalismo. A parte anterior que eu falei é a definição de capitalismo. Então, o capitalismo liberal demonstrou, nos anos 20, que ele era muito perigoso, porque sem o Estado garantir tudo aquilo que é essencial para a população, saúde, como combustível, saúde, educação, alimento, os combustíveis. Se o Estado não possuir empresas que são do Estado para poder garantir isso, ele fica completamente dependente do setor privado fazer isso bem. E se o setor privado não fizer ou não tiver interesse, a população sofre. Porque vejam bem, gente, Só concluir uma coisa, professor. É por isso que é importante o Estado ele garantir estas instituições. Exatamente. O que eu estou dizendo não é uma questão ideológica. O que eu estou dizendo é algo que aconteceu na história e que demonstrou historicamente os perigos disso. O próximo governo americano, depois de 29, foi o de Roosevelt. E a primeira coisa que eles fizeram foi estatizar esses principais serviços para garantir esses serviços para a população. Sim, e que o governo conseguisse garantir algum controle para que o país não quebrasse novamente. De novo. Então, o Estado mínimo que tanto se fala aí no liberalismo, qual mínimo é esse? Esse que é o problema. Se esse mínimo não for a ponto do Estado não conseguir garantir o mínimo para a população, principalmente de baixa renda, e não for o principal para o governo conseguir controlar a economia, o país fica a Deus dará em quebrar ou não, como aconteceu com os Estados Unidos e com o planeta Terra em 1929. Sim. E porque a gente tem que lembrar, gente, que empresa privada, qual é o principal objetivo de uma empresa privada? Qual que é, gente? Lucrar. É isso. Exatamente, Nívia. E a empresa privada, ela vai lucrar em cima de quem consome. Sim. Então, se, por exemplo, uma empresa, vamos voltar lá no café, vamos supor, né? Uma empresa que vende café. Café é um alimento importantíssimo na nossa sociedade. A empresa que quer lucrar com café, ela joga o preço do café lá para cima e a gente vai se sentir obrigada a continuar consumindo aquele café. E a gente pode pensar isso em questões ainda mais fundamentais. O arroz, o açúcar, o feijão, que é a nossa base da alimentação. Perdão, esqueci meu celular ligado. E dentre outras coisas. Por exemplo, o combustível também. A gente vive num país em que a circulação de mercadorias e pessoas é utilizada por meios de transporte que se baseiam no combustível fóssil, que é o petróleo. Isso. Então, a gente depende fortemente disso. Isso. E se a gente não tem esse equilíbrio que o professor Cleiton falou entre o Estado e as empresas privadas, os dois são fundamentais, os dois são importantes. Mas se não existe esse equilíbrio, a gente fica só à mercê do lucro de poucos. Sim, aí a gente sofre enquanto população. Para deixar registrado, a gente não está fazendo nenhum posicionamento a favor ou contra a privatização ou estatização. A gente está narrando historicamente as consequências que essas escolhas já colocaram para o planeta. Não, mas a gente está se posicionando sim, falando que a privatização extrema ela é perigosa. Não, é claro. Não, eu estou em posição científica. Estou me posicionando cientificamente contra extremismo. Isso. Agora, dentro disso, eu não estou me posicionando a favor ou contra a privatização ou a favor ou contra a estatização. Né? No meu caso, eu estou dizendo que eu acredito que, historicamente, cientificamente, extremismos são perigosos. Por definição, violentos. Sim. Você queria falar alguma coisa, Vitória?
Não, eu ia só comentar que, assim, no meu ponto de vista, às vezes, igual no caso da gasolina, né? Uhum. A culpa do aumento dela ao excesso, assim, ao limite, muitas das vezes é nossa mesmo, porque igual, tipo assim, ao invés de fazer uma greve todo mundo, eu tenho com isso, fazer uma greve todo mundo e, tipo assim, não, vai aumentar, então eu vou deixar de abastecer hoje. Não, o Uhum. povo vai tudo fazer fila. Aí Exato. enche os postos de gasolina para comprar. Então isso acho que vai dando meio que, tipo assim, uma força para eles para aumentar, porque eles sabem quanto mais eles aumentarem, mais a gente está consumindo, mas isso tudo. É uma Sim, ótima é crítica, Vitória. ótimo É posicionamento, um Vitória. ótimo posicionamento. Isso aí em termos gerais, né? Não só no combustível, mas em outras situações também. Você está basicamente dizendo, de outra forma, que a gente não Tem que está criticar exigindo essa os nossos dependência. direitos como cidadãos, Com e por isso certeza. que eles fazem o que quer, né? Isso é muito importante. Impõe o preço que quiser, né? Com certeza. Porque sabe que a gente não vai deixar de consumir. Então, E outra, né, Vitória, é o que eu estava comentando aqui. O nosso país ele é muito baseado, muito diferente de outros países, a gente é muito baseado, né, nos transportes, inclusive da gente, mas não só, né, de mercadorias também, em transportes que precisam de combustível fóssil. Isso é um problema muito grave, porque se a gente não recorre a outros tipos de combustíveis e outros tipos de transportes, a gente fica cada vez mais dependente desse único caminho, né? Então, Isso assim, fazer essa crítica, nossa, olha, fundamental. ótimo, ótimo. Muito bom mesmo. Muito legal, importante esse tema. Inclusive, pode cair numa redação de vocês. Sim. Mas vamos voltar para os anos 30? Vamos. Então, tá bom. O que a gente está tratando, então, né? De autoritarismo, de totalitarismo, liberalismo, de capitalismo e liberalismo. Porque quando quebrou a Bolsa de Nova York em 1929, como eu disse, quebrou o planeta. Porque existia uma dependência muito grande, para vocês entenderem melhor, é só ver a aula sobre esse tema em específico, né? Sobre a crise de 1929. Já está disponível no canal. Mas o que acontece? Quando isso aconteceu, vários governos de vários países começaram a acreditar que a ideologia do neoliberalismo, do liberalismo hoje em dia, do liberalismo, que a ideologia do liberalismo estava falida, acabada, liquidada, e que ela era algo completamente perigoso. E alguns até acreditavam que o liberalismo e o comunismo o liberalismo e o capitalismo já estavam destruídos, que não era possível que os dois existissem mais. Isso é até difícil da gente compreender hoje em dia, né? Tá aí o capitalismo e tá aí o liberalismo como neoliberalismo, né? Uma readaptação do liberalismo que a gente chama de neoliberalismo, que a gente pode tratar em outro momento qual é a diferença entre neo e liberalismo. Mas o que acontece é basicamente isso. Muitos governos, muitos intelectuais começaram a acreditar que o liberalismo e o capitalismo já eram. Então, o que aconteceu? Começaram a surgir as alternativas. E isso no começo dos anos 30, né, já que a crise foi em 1929. E em 1917 teve a Revolução Russa, como a gente já estudou. Então, alguns poucos países fizeram algumas escolhas de ir pela ideia do comunismo ou do socialismo, né? Sair do oposto desse liberalismo capitalismo e para o outro lado radical, sim, que era o comunismo. Existiu tanto opções comunistas e socialistas democráticas quanto autoritárias ou totalitárias, certo? Tiveram tanto ditaduras, portanto, né, quanto sociodemocracias, sim, como a Suécia. A Suécia é um dos poucos países, isso é importante dar esse adendo, vou explicar depois por quê. A Suécia é um dos poucos países que mantém o mesmo sistema de governo desde essa época. Por quê? Porque a sociodemocracia, que aí eu me posiciono a favor dela, eu já digo isso, tudo que eu falo, aliás, eu peço para vocês, é para vocês fazerem suas próprias reflexões através da autonomia de vocês. Eu não quero que vocês pensem a mesma coisa que eu, me questione. Mas a sociodemocracia, eu acredito que é a melhor forma de expressão política, porque ela possibilita a convivência de posições das mais diferentes. Na Suécia foi isso que aconteceu. O Estado, ele, ao mesmo tempo que incentivou
a iniciativa privada, ele estatizou o que era de primordial para manter a qualidade de vida da população Saneamento básico, por exemplo. Isso, e começou a investir na qualidade de vida da população, inclusive com bolsas. Bom, na Suécia tem auxílio assim para tudo, gente. Exatamente. Se a mulher engravida, mesmo que ela tenha uma renda mensal mais que suficiente para sobreviver, classe média alta, ela recebe do governo um auxílio, né? O que pode ser de várias formas, né? Mas, por exemplo, um que é muito recorrido lá é uma caixa bem grandona com todo o enxoval para o bebê. Todo. Depois eu posso compartilhar para vocês um vídeo de uma brasileira, né? Você não precisa ter nascido lá para receber esse auxílio. É uma brasileira que é imigrante e ela mostra o que vem nesse auxílio do governo. Então, assim, é um governo que pensa primordialmente no bem-estar da população. Mas lá nos anos 30, a Suécia... Então, bora para a Suécia. Bora para a Suécia. Muitos países, só fazer, então, esse asterisco, os principais países hoje em dia que têm os melhores índices de desenvolvimento, os melhores índices de democracia, de educação, são social-democracias. Né? Suécia, Suíça, Finlândia, Noruega, Holanda, Islândia. E é claro, são países que conseguiram fazer isso porque eles não foram colonizados. Nova Zelândia. Nova Zelândia é um exemplo que foi colonizado, mas que conseguiu fazer isso de um passado mais recente para cá. Mas então, saindo, quer dizer mais alguma coisa? Acho que não vamos. Então, dando continuidade ali nos anos 30, por que eu disse isso? A maior parte dos países, fora esses poucos países que optaram pela social-democracia, pouquíssimos, e os que optaram por socialismo ou comunismo, de forma autoritária ou não, uma grande parte dos países tentou criar uma nova solução para a manutenção do capitalismo, só que não liberal. Daí que surgiram os fascismos. Surgiu o fascismo na Itália e que rapidamente repercutiu no mundo inteiro, e uma grande porção dos países no mundo acreditaram que aquela seria a nova melhor opção para a manutenção do capitalismo. Exatamente. Então, o que aconteceu? Essa quebra da Bolsa de Nova York, essa crise do capitalismo liberal, ela instigou, né, essas soluções autoritárias ou até mesmo totalitárias, como estou dizendo para vocês, certo? No Brasil, que é o mais importante para a gente aqui agora, o que acontece? Começou a surgir esse pensamento do Estado controlar o capitalismo, garantir que o capitalismo funcionasse, principalmente para aqueles que já estavam estabilizados, para os grandes empresários, para os grandes produtores de café, garantir para eles a manutenção daquilo através do Estado. Ou seja, não deixar os empresários fazerem o que quiser a bel prazer. O Estado garante isso através de atitudes autoritárias, né? Ou seja, contrariando a vontade da maior parte da população e ignorando a vontade da população até onde fosse possível. Porque, como a gente apresentou para vocês, o que move a história somos nós. Cada um de nós. A gente fala, nós somos sujeitos. O que é ser sujeito? Nós somos ativos. Em maior ou menor grau. Todos nós somos sujeitos. Todos nós somos ativos em maior ou menor grau. Todos nós somos responsáveis por transformações ou manutenções de certas coisas. Por isso que é muito importante, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, mas eu já adianto, todas as conquistas trabalhistas durante os governos do Vargas, durante a ditadura varguista, não foi algo que o Vargas concedeu como pai da nação, como ele se fez. Isso era uma propaganda. Tudo isso só foi conquistado por causa da luta da população. Demanda da população. Especialmente a população de classe média baixa e pobre. Especialmente a população negra, a população indígena. Foi uma forma de acalmar os nervos, né? Isso, exatamente, Nive. Porque quando você passa assim, você está tendo conflitos diretos, né? Por demandas de direitos, vem uma pessoa, né, com um determinado grau de autoridade e fala, não, porque eu sou muito bonzinho, vou ceder isso
porque de presente para vocês, a população. Então, assim, aqueles conflitos são amenizados, né? Por exemplo, as greves são amenizadas porque as demandas estão sendo atendidas, e aí vem a propaganda falar que não, que a ideia de estabelecer, por exemplo, a CLT, né, para os trabalhadores no Brasil, foi do governo Vargas, porque ele é o pai dos trabalhadores, o pai dos pobres. Essa era a propaganda da época, uma das, né? Então. E aí você ameniza os ânimos, igual você falou, acalma a população que está conflituosa, que está demandando por direitos, ao mesmo tempo que você eleva a sua popularidade. Porque propaganda é tudo, né, minha gente? Propaganda te eleva a tua popularidade, e gente que, assim, às vezes nem tá sabendo o que tá rolando, fala, não, olha só esse cara que legal, vou apoiar esse cara, porque ele tá me dando alguma coisa. Semelhanças com a nossa atualidade não são só meras semelhanças. Então, o que acontece? Em 1930, estava acontecendo um burburinho muito grande no Brasil. Existiam muitas greves sindicais. Greves, inclusive, não sindicalizadas. Uhum. Muitas das maiores greves que já aconteceram no país aconteceram nesse momento. Essas greves têm cor, como eu disse. A população negra, a população que se dizia mestiça, né? Hoje, se considerava mestiça. Se considerava mestiça na época, que se definiam como pardos na época, nos censos, né? Ou seja, que não conseguiam se identificar como brancos ou negros, né? E a população branca de classe média baixa ou pobre mesmo. Então, e a população indígena, com certeza, né? Porque existe uma população indígena não aldeada, urbana. Então, o que acontece? Essa população, ali no começo dos anos do século XX, estava exaurida. Porque o que acontece? Ao mesmo tempo que estavam surgindo esses autoritarismos, estava surgindo no mundo inteiro uma demanda muito grande por direitos trabalhistas, certo? No mundo inteiro, gente. Por regularização, por férias, por regularização das horas, por delimitação de idade, né? E tudo que a gente pode imaginar que é importante para garantir um trabalho saudável. O que acontece? Em 1930, o Vargas deu um golpe, derrubou a democracia, com apoio grande parte das elites do sul do Brasil, certo? Especialmente porque eles se sentiam muito incomodados com o poder sendo muito dividido entre as elites paulistas e mineiras. Então, as elites do sul apoiaram isso. Lembrando que a gente estava vivendo num sistema de oligárquico, né, gente? Continua, né? O sistema oligárquico continua aqui nesse momento, mas a gente estava tendo aquela que a gente já mencionou anteriormente, né, a política do café com leite, né, a divisão entre o poder entre o estado de São Paulo e Minas Gerais, né, isso tudo uma simplificação, como a gente já comentou. E muito cuidado com essa ideia de café com leite, porque ela é altamente já, assim, questionada. Defasada, e tem muita pegadinha nas provas com isso. A gente vai ver isso daqui a pouco. Porque essa coisa de café com leite surgiu depois. A ideia de que Minas produzia leite, São Paulo café. E eles eram os dois principais produtos, eles alternavam o poder. Não era bem assim, os dois produziam os dois tinham elites fortes. Essa ideia de café com leite foi criada depois. Na época quando isso estava acontecendo, não se falava. Até como uma forma de depreciar o jogo político complexo que existia naquele momento. Exatamente. Então, se aparecer, eu acho que é difícil aparecer hoje em dia no Enem, mas se aparecer alguma questão com essa nomenclatura de política café com leite, vejam de forma crítica e com cuidado. A gente vai trabalhar um pouco melhor isso daqui a pouquinho. Não, já trabalho agora. Em 1929... Falando da questão. Em 1929, com a instalação, com o golpe que o Vargas colocou, ele queria colocar a elite do Sul também nessa jogada. Outras elites. Lembrando que o Vargas ele nasceu no Rio Grande do Sul. E dali ele começou a ter uma cultura no Brasil de chamar tudo que tinha acontecido até então de uma república velha, né? Da instalação da república em 1989 até o golpe em 1930 como uma república velha. Por isso muitas pessoas chamam de República Velha. E não Primeira República, como a gente trabalhou com vocês. O termo correto é Primeira República, porque ele não tem esse juízo de valor que
foi criado pelo Governo Vargas, Estado Novo, né? De uma república que era ultrapassada. Porque toda mudança, a maioria das mudanças de poderes, pessoal, quando a gente está falando de poder governamental, o poder que ascendeu, ele vai tentar depreciar o anterior. Isso é um jogo político que é muito comum. Para ele poder tentar criar uma narrativa onde ele garante. Onde ele se legitima. Exatamente, onde ele se legitime, onde ele se saia como melhor do que o anterior. Então, a ideia de, por exemplo, política de café com leite entra nessa jogada. A nomenclatura que o professor Cleiton está falando de República Velha entra nessa jogada. E República Nova. Né, que é o Estado Novo, né, que vem junto com a ascensão do Vargas. Quando se instaurou a Primeira República no Brasil, né, em 89, né, tá certo, 89, o movimento político era de depreciar o período imperial, que era o período, o modelo político anterior. Então, isso sempre vai acontecer, inclusive na nossa atualidade. Isso não quer dizer que um governo seja isento de crítica do outro governo, mas tentar entender criticamente esse movimento, né, de depreciação do governo anterior pelo o atual é importante para a gente entender toda essa situação política que a gente está trabalhando aqui agora. Tá? Exatamente. Então, em 30, o Vargas deu o golpe, ele disse, junto com... Ele não deu esse golpe sozinho, obviamente, mas junto com as elites políticas e econômicas, eles disseram que deram esse golpe para devolver a população. Olha só como esse discurso é normal, é tão repetitivo. Aconteceu nos anos 60, no Brasil, aconteceu em várias ditaduras da América Latina e no mundo inteiro. Para devolver para o povo, dizendo que aquilo ali estava nas mãos de uma elite, que eles estavam tirando e dando para o povo novamente. Bonzinhos que são. Não é absolutamente nada disso. Né? É um golpe que é dado para outra elite emergir ou para ela tentar equilibrar o poder que ela tem com outras elites. Ou então para garantir a manutenção de uma mesma elite. E aí, boa parte das oligarquias que eles criticavam, são elites que governam o país, elas se manteram. Elas se mantiveram. Com outro nome, com outras nomenclaturas. Mas elas continuaram existindo. E aí, essas disputas de elite que o professor Cleiton está comentando, a gente tem que pensar também que quer dizer disputas de interesses próprios e de interesses particulares. Sim. Então, o que acontece? É que eu acho que a Nívia quer falar alguma coisa. Quer falar? Não, eu lembrei dos impostos, né? Igual quando eles falam, né? Vou tirar um imposto tal. Aí, logo em seguida, aparece com um novo imposto, mas é um novo nome. É a mesma coisa, não é? É igual a candidata, né? Vamos fazer tudo virar um imposto só. Um imposto caríssimo, né? Porque para poder arrecadar tudo, ela vai pegar aqueles tudo de imposto assim e vai funilar em um só. Ela vai colocar um nome, mas ele vai valer por todos os outros. Exatamente. Se existem 10 impostos que cada um custa 500, e de repente fazer um imposto só de 5 mil. Isso aí é completamente... Gente, é um pouco idiota. Pagando imposto até junho. Não, pagar o resto da vida, né? A gente vai morrer pagando imposto. É um pouco idiota pensar. Ano, né? A metade do ano é só pagando imposto, depois você só paga produto, então eu vou continuar pagando imposto até o meio do ano. Vai dar no meio. Exatamente. E é um pouco sem ter retorno. E sem... Não, arrasou, né, Vitória? Sem ter retorno. Porque é aquele negócio, né, gente? Além de não ter retorno, Vitória, as pessoas ganham diferente. Então, você acha justo a população pobre, a gente ganha um salário mínimo, pagar o mesmo imposto que o cara que está lá com uma empresa de bilhões? Exatamente. Está errado. Tem que ser proporcional. Estava lendo o livro O Cidadão de Papel, ele é muito bom, aquele livro, né? E o Roberto Damestay, ele falava exatamente isso, que os grandes sonegadores de impostos não é a ponta do iceberg, o povo pobre, porque a gente, inevitavelmente, quando a gente compra um produto, a gente já está incluso ali. O já está incluso. Então, são os ladrões, são os grandes empreendedores, são os milionários do nosso país. Sim, a gente vê milhões. A gente vê denúncias, né, Lívia? A gente tem visto denúncias assim de grandes empresas assim que
né, que inclusive estão Sonegando articuladas milhões. politicamente, sonegando imposto trabalhista, gente, Não de vou- direito trabalhista. Não vou dar nomes, vocês procuram, só- mas nesse momento teve até jogador de futebol trocando é. a sonegação de imposto dele por apoio político. Teve isso, né? É a nossa realidade, né, gente? Né? Mas o que a gente Nessa questão de imposto, vocês sabem tirar minha dúvida? Porque o meu irmão, ele fica no seminário lá em Vitória, no Espírito Santo. Uhum. Aí ele tava aqui de férias, aí a gente foi fazer compra no mercado e tal. Ele falou assim: Nossa, o mesmo pó de café que você tá pagando R$16 aqui, eu pago R$5 lá. Gente! Caramba! É. Uau! Aí eu falei: Nossa, que diferença. Tipo assim, R$10 de diferença do Espírito Santo pra É cá. muita coisa, é muita coisa. Mas o Vitória, Brasil- você quer pedir dele, então, para vir com as compras, né? Não Falei com ele. Trazer e revender aqui, ele tem o lucro, a gente ainda sai no lucro também, Eu pagando falei barato. com ele, tadinho. Então, tem uma coisa que acontece no Brasil, e não só no Brasil, claro, tá? A gente nunca deve pensar assim, isso acontece no nosso país não, é pior. Não pensem isso, não. Nosso país tem várias qualidades científicas, inclusive. Não sei se vocês sabem, a gente é referência em ortopedia, por exemplo. Quando alguém rico nos Estados Unidos arrebenta uma cirurgia perna, de na Europa vem olhos, pro Brasil. cirurgia de olhos também, o Brasil é referência. Sim. Mas o que Pelo acontece? menos alguma coisa, né? Não, tem Tem muita muitas coisa, coisas. muita A coisa. gente é A referência gente em muita coisa. educação, por exemplo, os nossos teóricos da educação, eles são estudados por instituições do mundo inteiro, Paulo Freire, de Luiz Japão Teixeira, aos Estados Unidos. são referências mundiais de O educação. problema é que a coisa gente linda, ignora né? eles, né? Eles não são valorizados entre Não nós, são né? valorizados São aqui. muito bem reconhecidos lá fora, né? Exato. Mas em relação à sua dúvida, Vitória, tem muita coisa influenciando aí, tá? Por exemplo, café. Espírito Santo é um estado que também produz muito café, né? O café, como é que chama a espécie? É diferente daqui de Minas. É o Conilon. É um Conilon. café que ele tem muito mais cafeína, mas o sabor dele é muito inferior e a qualidade também. É diferente. Mas, enfim, é um café que é mais barato de ser produzido, por exemplo. R$200 a saco, 250. O E café aí, arábica chega a 1.000, 1.500. Então, assim, tem isso. Né? Tem a questão do imposto do Estado também. A questão do transporte, por exemplo, se é um café que é produzido lá no Espírito Santo, ele tende a ser mais barato lá. E se ele é enviado para outros estados, por conta do transporte, isso encarece também o valor dele. Então, tem vários fatores. É isso que é importante a gente ter em mente, né? Quando a gente está procurando, né, entender qualquer questão ou qualquer problema, a gente não pode resumir a uma resolução. Nada tem um fator só. Exatamente. Nada tudo tem, é multifatorial. Exatamente. Nada tem uma resposta só. Né? A gente tem que procurar várias respostas possíveis e analisar elas com um devido cuidado. Mas na lógica de mercado, só para dar essa resposta rapidinho, Vitória, existe uma coisa muito comum. Eu vou dar um exemplo de automóveis. Existem carros que são vendidos no Brasil e são vendidos em outros países na América Latina. Pessoas que vivem em regiões de fronteira vão para esses países, às vezes, comprar o carro. Porque esse carro é mais barato, muito mais barato lá. Por que isso acontece? Cultura também. Porque existe, às vezes, simplesmente a ideia de que as pessoas toleram pagar muito mais num lugar do que em outro. É verdade. Então, eles também têm uma prática, então, nos mercados, que é o seguinte: se em Minas as pessoas aceitam pagar tanto pelo café, e no Rio de Janeiro, tanto. A gente cobra mais em Minas para lucrar mais. Que aí entra a lógica empresarial. Porque se a gente apertar mais o preço aqui, eles param de consumir, mas lá, se a gente apertar, eles continuam, então vão meter preço lá em cima. Tem uma coisa que até algumas pessoas que a gente conhece, assim, que são de outras nacionalidades, comentam quando vêm para o Brasil, que é uma coisa que eles acham muito estranho, é que a gente não sabe o valor dos impostos que a gente paga. Se a gente for para outro país, né, na maioria esmagadora, na notinha, né, por exemplo, a gente vai no mercado, na notinha vai ter... Mas teve um tempo que aqui estava discriminando, lembra? Exato. Teve uma época que estava. Agora eles pararam de novo. Isso estava me dando uma revolta. Lógico. Agora tem até orçamento secreto, né, gente? Isso, coisa a gente não copiada. está sabendo de nada onde está o nosso dinheiro, né? Coisa copiada do liberalismo capitalista dos Estados Unidos.
Bom, mas Mas enfim, eu posso, vamos avançar mais um vamos pouquinho. voltar mais um pouquinho aqui. Bom, uma coisa que, assim, a gente vai avançar aqui no tema, mas tem tudo a ver com o que a gente está conversando, tá? Não tem nenhum problema vocês interromperem a gente com questões de hoje, nenhum. Não, é até História bom, tá, isso gente? mesmo. A história é isso. Fiquem à vontade, tá bom? Quando eu tô falando voltar aqui, eu não tô tentando cortar o pensamento de vocês. Deixa ele fluir e traz pra gente, por favor. Mas olha só que eu vou dar continuidade, como diz respeito a tudo que a gente está falando. Ali, nos anos 30, em vários países, e principalmente no Brasil, que é o nosso foco dessa aula, começou a surgir esse discurso de que o Brasil era atrasado, de que as oligarquias que comandavam o país, ou seja, só as elites, só determinadas elites, né? De que a população não era madura o suficiente para uma democracia. Isso é extremamente perigoso. A ideia de que as pessoas não sabem votar. Dizer isso é retirar a soberania da população. É tentar tirar, tentar justificar a opressão. Exatamente. Tentar justificar que a gente não pode votar. Como que uma elite pode dizer isso sobre uma população? Mas isso acontece. População tão diversa quanto é o Brasil. E isso acontece, como aconteceu nos anos 30 e como aconteceu depois de 64. Bom, como enfim, tem gente defendendo até hoje. Tem um discurso do medo do comunismo, né? Afinal, a União Soviética tinha surgido em 17. Tinha um discurso de que a Primeira República ela era velha, né? Por exemplo. Era necessário uma nova república. Né? Então, o que acontece? Em 1930, o Vargas dá o golpe, dizendo que isso é só para reequilibrar, para tirar do poder aquelas elites. É só para arrumar a bagunça. Estava salvando o Brasil. Isso. Mas em 1932, ele dá um novo golpe. Que ia surgir uma nova democracia. E que ele, junto com as elites que estavam junto com ele, iam permitir, né, voltar à democracia agora de forma ordenada. Mas assim que isso estava sendo colocado, inclusive uma Constituição estava sendo reescrita, ele deu um novo golpe e instaurou o Estado Novo. Isso. Certo? Isso já nos anos 30, tá, pessoal? Isso em 1932. Então, ele deu um golpe em 30 e deu outro golpe em 32, isso. Certo? E ele ficou no poder até os anos 40, até 46. Né? Foi esse o período do Estado Novo, que a gente chama de Estado Novo. A gente não gosta de usar esse nome, porque Estado Novo significa justamente aquela ideia de que o anterior é velho, de que aquilo ali era algo positivo. Isso sim foi algo criado pelo próprio governo. A gente simplesmente chama de período Vargas, ditadura de Vargas. Mas a gente está falando aqui Estado Novo, porque ainda aparece em algumas provas esse termo, tá, pessoal? Então, Estado Novo, período Vargas, é a mesma coisa. Exatamente. Varguismo. Exatamente. A gente entra naquele debate de como que os conceitos são criados e utilizados politicamente. Sim. Então, quando existe uma questão que aparece Estado Novo, está indo junto com essa lógica de oposição entre o que é novo, o que é bom, o que é moderno, em contraposição o que é antiquado, o que é velho, né, que é a República Velha, o que é ultrapassado. Então, isso é um discurso político, tá? Sim. O ideal seria a gente trabalhar sempre com período Vargas, sim. Tá? Então, deixa eu tentar passar rapidamente por algumas coisas aqui, senão a gente vai ter dificuldade de avançar. O Vargas, ele flertava muito com os nazifascismos. Com o nazifascismo. Apesar do Brasil ter uma relação comercial muito grande com os Estados Unidos. E quando essas diferenças, quando o nazismo começou a incomodar por começar a conquistar territórios, invadir e criar um monte de extermínios. Que também foi, né, durante os anos 30, né, principalmente a partir de 38. Quando isso foi acontecendo, e só um detalhe, a maior parte do mundo não sabia que existia um campo de concentração, extermínios, perseguição sistemática a ciganos, judeus, negros. As informações naquele momento, pessoal, elas não fluíam da forma que a gente tem hoje. Né? Então, as informações eram estritamente restritas, né? Circulavam de uma maneira muito mais lenta do que a gente tem hoje, né? Hoje a gente acaba recebendo informação quase imediatamente
de grandes ocorridos. Então, a gente tem que ter isso em mente, tá? Tem muitos filmes, inclusive, que mostram, né, que como gente alegando que não sabia o que estava acontecendo nos campos de concentração, né, durante a Segunda Guerra Mundial, porque realmente, às vezes, não sabiam. Às vezes. Mas também até porque não basta ter a melhor tecnologia que o ser humano pode criar se um país for ditatorial. Sim. Afinal de contas, numa ditadura, o governo controla as mídias. Exatamente. Então, se o governo, por exemplo, da Coreia do Norte não quer que a gente saiba alguma coisa, a gente não vai saber. Dificilmente vai saber. Então, se o alto escalão nazista não queria que as pessoas soubessem, as pessoas não iam saber. Assim, isso é importante a gente ter em mente, porque isso é um traço muito próprio e importante, né, desses governos extremamente autoritários, né? Que são ditatoriais. Já são ditatoriais, né? E em relação ao período Vargas, pessoal, a gente tem que pensar também, né, junto à política, a questão cultural que se relaciona com o que foi chamado naquele momento da questão racial. Nesse momento, por conta também do Vargas e dos seus aliados flertarem com os nazifascismos crescentes na Europa, existia um desejo grande de branqueamento da população ou da arianização, que acho que é mais específico, a gente foi utilizado o termo, que é da eugenia. Ou seja, a população que não fosse considerada branca, ela deveria ser... Acreditava-se que a população que não era branca era necessariamente inferior e que ela ia ser... erradicada. Ela ia ser erradicada, se não por extermínio, por cruzamento. Por miscigenação. O nome disso é eugenia. Exatamente. E então, existe... essa é uma ideologia extremamente comum no começo do século XX. E que a gente colhe os frutos disso até hoje, tá, pessoal? Durante todo o século XX, existiu uma tentativa de branqueamento da população. Sim. Então, por exemplo, a gente tem um apagamento completo de intelectuais, de políticos, de lideranças negras e indígenas que não entravam dentro dessa lógica de branqueamento da população. Por quê? Porque o branco que era o bom e todo o resto era resto. Até porque essa era a lógica. Até porque esse é um dos motivos de que a maior parte dos intelectuais dessa época que são lembrados geralmente são homens brancos. Sim, inclusive, né, por conta da ascensão do nazifascismo na Europa, no Brasil também foi proibida durante o período Vargas a entrada de judeus em território brasileiro. Então, assim, era o Vargas firmando a posição dele, né, nesse relacionamento, né, nesse flerte com o nazifascismo, ao mesmo tempo que ele continuava com as relações socioeconômicas junto aos Estados Unidos, né, que aí a gente vai ver mais para frente com mais dedicação, os Estados Unidos se opõem drasticamente aos nazifascistas. Sim, no começo existia uma como que se diz? Não existia nenhum desconforto com o que os nazistas estavam fazendo nem com os fascistas. Não existia um desconforto no mundo, a gente vai trabalhar isso melhor quando a gente for tratar da Segunda Guerra Mundial. Sim. Mas é importante aqui, para os anos 30, no Brasil, a gente lembrar de uma coisa. O fim da monarquia, lá nos anos 80, 1889, a primeira parte da Primeira República, o golpe que o Vargas deu, tudo isso era fruto de uma relação muito próxima que os governantes tinham com os militares, com o exército. Isso é uma marca muito forte nos governos de países colonizados. Sim. Uma marca muito forte no Brasil. Os militares não sempre... só no Estado Novo, tá, no período Vargas, mas ao longo de toda a trajetória da história do Brasil, mas aqui especificamente é algo importante. Sim. Ao invés de servir ao propósito deles, de defesa, eles sempre se acharam que deveriam tutelar a população, tutelar o governo, fiscalizar o governo, algo que nunca foi uma função deles constitucional, mas eles sempre impuseram isso. É importante a gente apontar isso, porque foi o que aconteceu nesse momento mais uma vez. Bom, é importante pensar também, pessoal, que essas instituições, né, tanto as Forças Armadas quanto, por exemplo, mesmo um governo autoritário, ele é diverso, tá?
Então, tem forças conflitantes dentro dessas instituições. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma posição específica do Exército, é numa visão geral. Isso não quer dizer que não existiam pessoas lá dentro dessa instituição que discordavam desse movimento, tá? Mesmo aqui em relação ao governo Vargas. O governo Vargas foi uma ditadura, né, como a gente está apontando, né, a gente vai chegar nos finalmente, mas como a gente está apontando, o governo Vargas foi uma ditadura, mas foi uma ditadura conflitante lá dentro, né? Então, existiam pessoas que discordavam desses autoritarismos, desses totalitarismos que culminaram nessa ditadura, para fazer movimentar a demanda de outros direitos, de outras reivindicações. Então, a gente tem que pensar de uma maneira um pouco mais diversa também. Pode passar esse slide, professora, porque a gente já adiantou, né? Esse material a gente sempre disponibiliza para vocês. Ele é mais drive, detalhado, tá, ele tem mais detalhes factuais, né, dos fatos. A gente está tentando trabalhar o que a gente acredita ser mais importante vocês aprenderem, para vocês, lógico, novamente, aprenderem o fenômeno histórico e aprender a interpretar textos para poder conseguir fazer questões de ciências humanas, especialmente história, né? A gente já passou por isso aqui também, mas eu vou dar uma atenção novamente a isso, né? Os direitos dos trabalhadores. Só para a gente fechar alguns raciocínios que a gente estabeleceu antes. Isso, eu vou novamente pontuar para vocês. Esses direitos que foram conquistados pela população que lutou e fez greve durante o começo do século XX, foram, como eu acabei de dizer, conquistados. Existe até hoje uma associação desses direitos à figura do Vargas. Isso é um traço de autoritarismos e totalitarismos, onde a figura do grande líder, ele se diz pai, generoso, que dá às pessoas um direito que, na verdade, estava sendo exigido pela população. Se ele não desse, coisas terríveis poderiam acontecer. Como aconteceram. Sim. A população poderia ficar cada vez mais revoltosa. E até para um ditador governar, ele precisa tentar manter algum equilíbrio entre as demandas e as exigências sociais. Alguma satisfação da população. Exatamente. Algumas exigências sociais precisam ser negociadas com a imposição da ideologia do governo ditatorial. Né? Então, é óbvio que essa população exigiu isso por décadas e décadas e décadas. O Vargas deu o golpe, subiu o poder e falou: aqui o que vocês exigiram. Para conquistar também justamente essa parcela que poderia ser um grande entrave para a ditadura dele. Conquistar, amenizar, né, como a Nívia falou, né, acalmar a população. E principalmente para gerar a propaganda. Isso. Propaganda é outro traço extremamente importante de governos totalitários e autoritários. Né? Ou seja, governos democráticos que são autoritários ou ditaduras. O Vargas usava as leis trabalhistas como se fossem literalmente presentes dados à população. Nessa época, faz parte dessa propaganda. Isso, teve o grande desenvolvimento das tecnologias radiofônicas, né, ou seja, dos rádios. E nesse momento a população começou a ter acesso aos rádios. Aliás, só um adendo, a tecnologia do rádio foi criada por um padre brasileiro lá no final do século XIX. Né? Mas para vocês verem como que não é uma linha, né, o progresso. Ele criou aquela tecnologia e ela não foi vendida, nem. As pessoas podem criar coisas semelhantes em lugares diferentes. Isso. E mas, aí estourou com um inventor italiano que aí expandiu essa tecnologia do rádio. Sim, porque... mas ela já existia. Sim, porque a divulgação e venda de tecnologias está profundamente associada com o mercado de patentes e com o capitalismo. Mas, voltando aqui à nossa questão, o que acontece? O Vargas usava certas datas, como datas comemorativas, que foram cada vez mais criadas pelo governo Vargas, como o Dia do Próprio Trabalhador, para poder anunciar esses direitos, mas não como se fossem direitos conquistados, como se fossem direitos que um pai bondoso estava dando a seus filhos. Presentes. Nada mais comum em autoritarismos e ditaduras.
né? É uma estratégia de propaganda do governo, né? Dar o que é exigido como se fosse um presente, né? Transformar uma exigência em uma narrativa de que aquilo ali foi um presente. Isso. Né? Para poder o governo parecer que é um bom governo. Até hoje, as pessoas lembram do governo Vargas como o governo que criou a carteira de trabalho, por causa disso. Ele não criou simplesmente. Isso foi uma negociação por causa da exigência da população. Deixa eu só concluir essa frase. Um fenômeno que estava acontecendo no planeta. Sim. Estava surgindo no mundo todo a exigência pelos direitos trabalhistas ali no começo do século XX. Só que essa propaganda ela foi tão forte, pessoal, tão forte, que isso foi crescendo entre a população, inclusive entre a população trabalhadora. Vou contar uma realidade da minha família. Minha família já foi muito, 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 muito pobre. Minha bisavó e minha avó trabalharam em fábrica aqui, né? A Juiz de Fora é conhecida historicamente como um centro comercial têxtil, né? De produção de tecido. Minha avó e minha bisavó trabalhavam nessas fábricas, né? Minha avó, inclusive, trabalhava como criança, né? Nessas fábricas. Então, assim, durante o governo Vargas. Quando a gente tem essa propaganda do governo Vargas de falar que, olha, estou dando direitos trabalhistas para vocês, ele cativa de tal forma essa população que, por exemplo, a minha bisavó, e a minha avó contava isso, tinha em casa um quadro do Vargas, como se fosse um quadro assim de um deus, de uma santidade que estava sendo adorado ali. Por quê? Porque essa é a força da propaganda nesse momento. Né? Mostra como funcionou, né? Exatamente. A estratégia dele. E aí a minha avó conta, e a minha mãe conta também, porque eu não cheguei a conhecer minha bisavó, de como que a Bisa não aceitava que criticassem o Getúlio Vargas, porque ele tinha dado os direitos trabalhistas para os trabalhadores. Então, assim, o poder da propaganda, gente, a gente pode até fazer uma associação também com as fake news da nossa atualidade, esse poder ele não pode ser negligenciado, tá, gente? É algo muito sério e que vai ganhando uma força descomunal ao longo do tempo. Então, isso é muito importante. Sim. Pessoal, vocês têm aula agora, né? De física, se eu não me engano. Então, a gente vai finalizar essa aula. Química, não sei. A gente vai finalizar essa aula e a gente vai gravar a outra parte para vocês. Esse pedaço vai ficar disponibilizado como aula síncrona, tá, gente? Que é a aula ao vivo. E aí o outro pedaço sem vocês vai ser disponibilizado como aula assíncrona. Então, a gente vai mandar para vocês lá no nosso grupo o link das duas aulas, sendo que vocês estavam aqui e aí vocês só dão continuidade na seguinte, Sim. Tá bom? O que a gente vai gravar agora, sem vocês, é simplesmente a finalização desse conteúdo, ok? Como a gente tem feito em todas as semanas. Obrigada, tá? Nive e Vitória, obrigada a vocês. A gente está à disposição, tá, gente? Tá? Tá bom, Obrigada. Tchau, gente. Boa aula. Tchau. Tchau.